pessoal, eu sou a Jéssica e hoje eu vou responder 55 perguntas literárias sobre mim. Bom, a primeira pergunta aqui, essas perguntas eu peguei de um site chamado BookTag. Depois, se alguém quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo também para poder ver as respostas que a criadora de conteúdo deixou lá. Mas vamos ver o que ela me perguntou aqui. Primeira pergunta, livro de infância preferido? Bom, gente, eu não tinha um livro de infância preferido, mas eu lembro que quando eu era criança, o meu pai, ele lia pra mim Robinson Crusoe, que era a aventura do náufrago, né, que ficou preso ali na ilha e foi fazendo amizades, e eu gostava muito daquela história. Então, foi uma das primeiras leituras, assim, que eu lembro da minha infância. Número 2, o que você está lendo agora? Eu tô lendo no momento 2 livros, eu tô lendo Gente Ansiosa e estou ouvindo pelo Audible A Filha Perdida de Helena Ferrante. Eu tô gostando muito mais de Gente Ansiosa do que o livro da Helena Ferrante, mas isso é tópico para outro vídeo. O que você quer, que livros você quer emprestar na biblioteca? Que livros você quer emprestar na biblioteca? Bom, gente, eu não costumo emprestar muitos livros, tá? Eu tenho alguns apegos, assim, com os meus livros. Eu sei que tem várias pessoas que cuidam bem do livro, gostam de literatura, mas tem muita gente que não tem essa paciência, né? Então, ela acaba destruindo um pouco os livros. Então, eu não sou muito fã de emprestar, a menos que seja um amigo muito, muito, muito próximo para eu poder emprestar os meus livros. Hábito de leitura ruim. Eu não faço marcações nos meus livros, mas eu uso aquelas tags que são fininhas assim. Então, quando tem algum ponto da narrativa interessante, alguma fala de personagem legal, eu vou lá e deixo marcado com uma tagzinha. Então, eu gosto bastante de fazer isso. Na verdade, vários dos meus livros, eles têm essas tags. Eu até tô tendo ultimamente preferência pelas tags, então eu gosto daquelas mais fininhas, que elas não pegam a linha toda, do que aquelas mais grossas. Qual foi o último livro que você pegou na biblioteca? Gente, faz muitos anos, tá, que eu não vou numa biblioteca. A última vez que eu fui foi quando eu tava lá no ensino médio, que a escola que eu estudava tinha uma biblioteca, então era onde eu pegava a maior parte dos livros. Se eu não estou enganada, eu acho que o último livro que eu peguei emprestado na biblioteca foi A Menina que Roubava Livros. Eu lembro que eu li ele durante o intervalo, eu gostava muito assim, de passar o intervalo na biblioteca com as minhas amigas, então eu pegava o livro da Menina que Roubava Livros, eu lia e acabei levando para casa para poder terminar a leitura. Então, eu acho que foi esse último livro, mas eu não tenho 100% de certeza. Você prefere ler um livro por vez ou vários de uma vez? Eu já fui muito de ler um livro por vez, mas hoje com o Audible, por exemplo, eu leio mais de um livro ao mesmo tempo. Eu não gosto de ler o mesmo gênero, então, por exemplo, se eu estou lendo um suspense, eu não gosto de ouvir um suspense, eu prefiro ouvir um romance ou um livro de desenvolvimento pessoal, para não misturar as narrativas. Seus hábitos de leitura, seus hábitos literários mudaram desde que criou o blog? Bastante, gente. Eu lembro que quando eu criei o blog, né, criei o canal aqui no YouTube, a minha ideia era muito livros de suspense, tanto que é a minha zona de conforto a Agatha Christie, mas eu acabei conhecendo outros autores, outros gêneros e comecei a gostar de outros tipos de leitura aqui ao longo desse tempo que eu tô aqui no YouTube fazendo vídeo pra vocês. Então, se vocês forem lá nos meus primeiros vídeos no canal, vocês vão ver que as grandes recomendações eram suspenses e livros de thriller, mas isso foi mudando um pouco ao longo dos anos. Hoje eu leio basicamente quase tudo. Qual foi o livro que você menos gostou de ler esse ano? O livro que eu menos gostei de ler esse ano. Eu ainda não terminei o livro, mas já que tem essa pergunta aqui, eu vou falar do livro da Helena Ferrante, tá, gente? Eu sei que tem um fandom enorme, eu sei que é um momento de cancelamento agora no meu canal na internet, porque eu vou falar mal da Helena Ferrante, mas eu não estou gostando da leitura da Filha Perdida da Helena Ferrante, porque eu acho uma leitura muito problemática. Ontem teve uma parte no livro que ela roubou a boneca, tá, de uma menina, e ela tá brincando com a boneca. Ela é uma mulher de 50 anos que tá brincando de boneca, que roubou uma boneca numa praia. Ela deixou a família dela, ela deixou os filhos dela, as filhas dela pequenas, porque ela decidiu viver vários romances por aí. Então ela jogou pra cima um casamento, jogou pra cima a relação com as filhas dela pra poder viver vários romances.
Gente, eu não sei, essa protagonista ela tá me irritando desde o primeiro capítulo, então eu vou considerar como sendo o pior livro que eu li esse ano. Sim, se eu pudesse dar 0 estrelas pra ele, eu daria, mas a gente, avaliação no Scooby, no Goodreads, ele só aceita 1 estrela. Então, sim, esse é o pior livro que eu tô lendo esse ano. Se você é fã de Helena Ferrante, então me recomenda outros livros da autora que eu vou gostar, tá? Que eu não vou me estressar com a protagonista, porque aí talvez eu tire essa venda que eu tenho da autora. É o meu primeiro contato com ela, então eu tô aberta a tentar novamente, mas assim, gente, eu tô finalizando o livro, eu acho que faltam 10% para terminar a leitura e eu não tô achando que eu vou gostar desse livro até o final. Então, até o momento está sendo o pior livro que eu li esse ano. Com que frequência você lê fora da zona de conforto? Nem sempre. Eu gosto muito dos suspenses, eu acabei me descobrindo também no universo de fantasia. Então, assim, tem algumas leituras que eu tenho um pouco de resistência para fazer, mas às vezes, assim, quando eu tô muito disposta, eu saio um pouco da minha zona de conforto, mas isso não é uma frequência. Qual a sua zona de conforto literária? Eu já respondi isso, mas é suspense, tá? Gosto muito de livros de suspense, amo os livros da Agatha Christie, do Sidney Sheldon, também gostando bastante do Edgar Allan Poe aí, que foi um dos principais aí que começou o gênero de suspense / terror. Também estou me aventurando com Stephen King, eu li Misery e eu amei a história. Tô lendo It, não terminei ainda, tá? Eu sei que é uma leitura já antiga, esse papo aqui já tá velho no canal, mas é uma leitura que me sufoca bastante, mas eu ainda vou terminar It, tá? Você consegue ler no ônibus? Sim, gente, eu lembro que quando eu tava na época da escola, né, eu fazia um técnico na outra cidade, depois eu ia fazer o ensino médio normal, né, então eu levantava cedo, no primeiro período da manhã eu ia pra outra cidade fazer um técnico no Senai, e depois eu voltava à tarde pra fazer o ensino médio e à noite eu fazia inglês. Era uma vida complicada, corridíssima, mas eu lia assim no ônibus, então foi onde eu desbloqueei muitos gêneros, principalmente eu comecei lendo os livros obrigatórios da escola, né, que na época eu não gostava muito, hoje eu entendo, principalmente o livro de Machado de Assis, Dom Casmurro ainda é o meu queridinho, e eu comecei a ler esses livros no ônibus e, enfim, foi desbloqueando muitas coisas, muitos hábitos de leitura em mim. Lugar preferido para ler? Eu tenho 2. Eu gosto muito de ler na cama, nos últimos minutos, assim, para dormir, então de noite eu vou lá, faço meu ritual de noite para dormir e eu vou lá, pego os livros e vou lendo com uma luz bem baixa até eu ficar com sono e dormir. E também gosto de ler na sala. Meu marido gosta bastante de jogar videogame, então várias vezes eu acompanho ele nos jogos de videogame enquanto ele tá jogando, eu tô lendo os meus livros. Qual sua política de emprestar livros? Isso é complicado, hein? Essa pergunta número 15 é complicadíssima. Como eu disse, eu não sou muito de emprestar livros, a menos que eu tenha certeza que aquela pessoa vai cuidar do livro, que ela não vai rasgar o livro, que ela não vai amassar o livro. Eu sei que isso é muito relativo, tá? Eu sei que tem gente que não tá nem aí se o livro vai vir todo destruído, mas eu sou uma pessoa que cuida muito bem dos livros, então eu gosto de pessoas que também tenham o mesmo ponto de vista que eu. Você faz orelhas nos livros? Jamais. Você já escreveu nas margens dos livros? De livros de leitura não, mas em livros de escola, livros para estudo já, principalmente de faculdade. Aí ele pergunta na pergunta 18, nem mesmo nos livros didáticos? Sim, livros didáticos sim. Em que língua você prefere ler? Eu gosto muito de ler em português, tá? Eu acho que é a nossa língua materna, então é muito mais simples a gente compreender algumas coisas. No entanto, ultimamente eu também tenho me desafiado a ler livros em inglês, principalmente o Brandon Sanderson. Então, muitos livros do Brandon Sanderson, eles não têm publicação no Brasil, ou não tem nem data de publicação no Brasil. Comecei lendo Elantris, depois eu li Mistborn, e eu pretendo terminar essa série de Mistborn, a primeira e a segunda era, se eu não estou enganada. E aí os demais livros. Eu sei que a editora Trama tá publicando os livros, mas temos alguns problemas na tradução, então eu fico meio com o pé atrás de ler Brandon Sanderson em português. Embora o autor em Elantris, ele criou um idioma, criou palavras, então a gente tem que procurar no site do Brandon Sanderson algumas expressões que ele mesmo criou em inglês. Então é uma jornada interessante, principalmente se você gosta se você está aprendendo inglês e gosta de desafio, tá? O que te inspira a recomendar um livro a alguém? Eu recomendo livros aqui no canal, geralmente eu falo de livros que eu tenha tido uma experiência positiva, seja por meio de uma emoção, ou porque me serviu de entretenimento, ou que causaram alguma reflexão. Os livros que eu li e que não gostei muito, gente, eu leio, mas eu não chego a fazer resenha aqui no YouTube. Às vezes eu acho que
não vale a pena eu ligar a câmera, fazer um vídeo de 15, 20 minutos falando mal de uma obra, porque a leitura pra mim é muito pessoal. Eu dei o exemplo da Helena Ferrante, eu falei que tem um fandom enorme da autora, e é verdade. O livro não tá funcionando pra mim, mas de repente você é fã da autora e pra você ela é a melhor autora do mundo, tá? Só uma curiosidade sobre a Helena Ferrante, ela escreve sob pseudônimo, então esse não é o nome dela. Fica aí a dica. Gênero preferido eu já disse, que é suspense, mas também estou gostando muito de fantasia, então 2 gêneros aí. Gênero que você lê raramente, autoajuda. Livros de biografia preferidos. Livro de biografia preferido? Gostei muito de ler esse ano a biografia da Britney Spears, tá? Da A Mulher em Mim. Eu acho que ela trouxe um ponto de vista sobre tudo o que aconteceu com ela nos anos que ela estava fazendo sucesso, o quanto ela foi oprimida pela família. Então, eu gostei muito dessa biografia. Também gostei bastante da biografia da Shonda Rhimes no livro O Ano que Eu Disse Sim. Então, ela traz um tom de reflexão e nos desafia a aceitar mais convites aí na nossa vida. Então, foi uma leitura bem legal. Então, acho que foram os últimos de biografia que eu li. Não tenho um preferido, tá? Você já leu livros de autoajuda? Já. Eu li vários, a maioria eu não gostei. Eu acho que tem mensagens muito perigosas ali nos livros, tá, gente? Parece que eu faço terapia, então quando eu comparo as coisas que eu vejo na terapia com as coisas que estão no livro, eu vejo um abismo bem grande. Tem muita gente fazendo livro aí, escrevendo tudo que vem na cabeça, e eu acho que não é esse o caminho. Um livro de autoajuda que eu gostei muito foi O Milagre da Manhã, que foi uma leitura responsável. O autor, ele aborda tópicos de um jeito que realmente pretendem ajudar quem tá lendo e não simplesmente disparar um monte de ideias de coaching, tá? Porque eu detesto papo de coaching. Livros preferidos de culinária? Não tenho livro preferido de culinária. Quando eu decido fazer alguma receita, eu procuro na internet e é isso, mas eu não tenho coleção de livros de culinária. Livro mais inspirador que leu esse ano? Livro mais inspirador que eu li esse ano? Eu não li esse ano, mas um livro que eu gostei muito foi A Grande Gripe, que é um livro reportagem, já tem resenha aqui no canal, e eu li durante a pandemia, e ele fala muito sobre a pandemia da gripe espanhola. Então foi um livro com uma leitura muito enriquecedora, muito interessante, assim, que trouxe um contexto histórico. Eu amo história, então esses livros que têm essa pegada de contexto histórico, eu amo. Então é um livro que eu gostei bastante. Petisco preferido enquanto está lendo? Eu raramente como alguma coisa enquanto eu tô lendo algum livro, tá? Como eu disse, eu sou muito cuidadosa com os meus livros, então eu não gosto de pegar e manipular os livros com a mão suja. Então, raramente eu como enquanto eu estou lendo. Diga um caso em que a fama do livro estragou a sua experiência. É assim que acaba. Eu lembro que quando o livro saiu, tinha um hype, tinha um fandom gigante falando do livro. E eu queria ler, eu tinha gostado da sinopse, mas na época eu decidi não ler o livro por conta do hype. Eu li um pouco mais tarde, tá? Depois que passou o hype, eu me apaixonei pela história. É um dos meus livros favoritos, então, inclusive, eu vou assistir a estreia desse filme no dia 9 de agosto. Então, eu acho que o hype ele atrapalhou um pouco porque eu não quis ler na época que tava bombando o livro. Com que frequência você concorda com a crítica dos livros? Raramente. Às vezes eu leio uma crítica do livro, a pessoa falando mal, detonando, falando isso e aquilo, e eu gostei do livro. E eu já li críticas muito positivas, e quando eu fui ler o livro eu detestei. Então, raramente eu concordo com a opinião de outras pessoas. Então, quando a pessoa diz que não gostou do livro, provavelmente eu vou gostar. Tem esse ponto. O que você acha sobre dar feedback negativo sobre um livro ou fazer uma review negativa? Gente, eu acho que nenhum livro é perfeito, tá? E o livro depende muito do momento que você tá lendo e se ele conversa com você ou não. Então, eu acho que um livro não dá pra ser 100% negativo. Eu acho que ele simplesmente não combina com o seu jeito de pensar, ou com o momento de vida que você tá tendo, ou com a sua personalidade. Então, eu posso detestar um livro, mas ser o favorito de muita gente, assim como pode ser o favorito de muita gente e eu detestar o livro. Então, eu acho que essa avaliação de gosto de livro é muito pessoal. No entanto, eu acho que quando a gente fala sobre dar um feedback negativo, pode ser relacionado à escrita. Eu acho que tem livros no mercado muito mal escritos, tá? Autores muito sem preparo mesmo assim para escrever, e principalmente alguns livros de autoajuda, pelo menos aqueles que eu tive experiência,
São conceitos e visões de vida muito perigosas que eu acho que não é bem esse caminho, não concordo com muitas coisas que são ditas, então por esse motivo eu acho que fazer uma review negativa pensando por esse aspecto pode ser interessante até para comunicar o que você achou da história, tá? Então eu acho que nenhum livro vai ser 100% sem defeito. Mas eu acho que fazer, por exemplo, uma review negativa o vídeo inteiro, eu acho que não é muito a minha vibe. Se você pudesse ler em outra língua, qual seria? Em inglês? Qual o livro mais intimidante que você tem? It. Gente, é sério, já faz uns 2 anos que eu tô lendo It, é uma grande jornada, e sabe o que é pior de tudo? Eu já li 2 livros de Outlander que são muito maiores do que It em questão de página, mas a escrita do King nesse livro, ela é sufocante. Então, eu tô indo aos poucos, tá, pra ler It. Eu não sei se todo mundo teve essa dificuldade pra ler It, mas é a meu grande nêmesis literário. Qual o livro mais... esse aqui já foi. Qual o livro mais intimidante que você está nervoso pra começar? Um livro que eu tô nervosa pra começar? Eu acho que esse aqui. Esse aqui já faz um tempo que tá na minha estante, que é A Casa Soturna, de Charles Dickens. Muita gente fala bem desse autor. Ele é um dos clássicos da literatura, tá, gente? Mas eu nunca li nada dele. Então, às vezes eu penso em começar, mas eu tenho muito medo de ler e não gostar. Então, ele ainda tá sendo... Tô esperando o momento certo pra ler A Casa Soturna, de Charles Dickens. Deixa eu guardar ele aqui, ele é pesado. É uma edição bem bonita, tá? É uma edição da Nova Fronteira. Qual é o poeta preferido? Gente, faz muitos anos que eu não leio poesia, mas um poeta que eu gosto muito, e não só pela escrita, mas pela criatividade, é Fernando Pessoa. Eu gosto muito do jeito que ele construiu os heterônimos, né? Então que é diferente de pseudônimo, para quem tá por fora das nomenclaturas, o pseudônimo ele cria como se fosse um personagem e esse personagem começa a escrever. Então eu gosto muito da criatividade de Fernando Pessoa, então é o meu poeta favorito. Qual foi a maior quantidade de livros que você pegou na biblioteca de uma só vez? Bom, quando eu tava na escola a gente podia pegar até 2 livros, mas a gente tinha 15 dias para devolver, então geralmente eu pegava um livro de cada vez. Quantas vezes você devolveu a biblioteca os livros que você não leu? Gente, várias vezes, tá? Eu nem sempre fui leitora, nem sempre fui essa pessoa ávida por livros, com uma estante cheia e com um monte de histórias na cabeça. Quando eu era menor, assim, eu lembro que até a antiga 4ª série, eu pegava os livros, colocava na bolsa, ia passear com eles e voltava e entregava a biblioteca sem ler, porque eu achava tudo muito chato. E aí foi quando eu conheci a Agatha Christie, conheci as histórias do Poirot e da Miss Marple, e aí eu me aventurei no mundo do detetive, do romance policial. Eu não só comecei a devorar as histórias da Agatha Christie, como também eu comecei a escrever os meus próprios livros de suspense. Então, eu tenho esse amor pela Agatha Christie, pela essa história literária que ela tem comigo. Então, eu acho que se não fosse por ela, talvez eu não tivesse nem o canal no YouTube, talvez eu não tivesse essa estante aqui e fosse ter outros interesses na vida. Então, é por isso que ela é o meu coração, a Agatha Christie. Personagens preferidos da literatura. Gente, não tem como eu não falar pra vocês do Hercule Poirot e da Miss Marple, é a minha dupla favorita, assim, dentro do gênero de suspense. Dentro do gênero de fantasia, com certeza é o Rysand, de A Corte de Espinhos e Rosas. Se você ainda não sabia, é a minha série favorita, tá? De fantasia. Eu amo a Sarah J. Maas, o jeito que ela constrói os personagens. Na Sarah J. Maas eu também gostei da Celina Sardotin de Trono de Vidro, mas eu ainda prefiro o Rysand de Corte de Espinhos e Rosas. E na parte de romance, né, no gênero de romance, com certeza a Elizabeth Bennet de Orgulho e Preconceito. Eu acho que ela era uma personagem muito forte para a época dela. A gente lembrando da Jane Austen mesmo, o jeito que ela começa a ironia do livro, né? Então, na primeira frase que ela fala que é uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro deveria ter uma esposa. E a gente sabe que na época que ela escreveu, se eu não me engano, século 17 ou 18, tô em dúvida entre os dois, as mulheres tinham que se casar para poder se manter, como se fosse uma profissão. Então a gente sabe que tem uma ironia na história, e a personagem dela, a Elizabeth Bennet, ela é como se fosse a personificação da Jane Austen. Então é uma das minhas favoritas também. Vilão preferido. Vilão preferido.
Deixa eu pensar. Eu acho que o It. Porque é um dos personagens que tá me assustando nas histórias, está me assustando no volume de livros, então eu vou votar no It. Livros que você leva pra viagem. Eu gosto muito de levar os livros no Kindle, porque é mais fácil de transportar, então eu gosto de livros mais tranquilos, mais leves, assim, que eu não tenho que pensar muito, porque afinal eu tô na viagem e tô querendo descansar. O maior tempo que você ficou sem ler livros. Gente, eu tive várias ressacas literárias, tá? Já fiquei acho que 2 ou 3 meses sem ler livros nenhum, assim, eu tava pensando em outros projetos, tava focada, por exemplo, na escrita do meu livro, então eu fiquei um tempão sem ler. Um livro que você não terminou de ler. Tenho 2, né? Estante Parado, que é Ana Karenina e It. O que te distrai quando você está lendo? Bagunça. Se eu estiver num ambiente muito bagunçado, se eu estiver num ambiente muito caótico, eu não consigo me concentrar na leitura. Adaptação preferida para filme? Orgulho e Preconceito. Sem dúvida, eu amo a Keira Knightley como Elizabeth Bennet, então Orgulho e Preconceito. Maior decepção com adaptação para filme? Maior decepção para adaptação como filme? Não me lembro, gente, se eu tenho alguma decepção com a adaptação de filme. Vou pensar sobre essa resposta. Maior quantidade de dinheiro que já gastou numa livraria. Nem quero comentar sobre esse assunto. Quantas vezes você folheia um livro antes de ler? Poucas. Eu vou mesmo pela sinopse e se eu gostei da capa. Então, é isso. O que te faz parar de ler um livro na metade? A narrativa muito arrastada. Então, aquela narrativa que não tem fluidez, que não tem alma, que não tem nada, aquela leitura seca, que a gente fica... Isso aconteceu com o livro As 8 Montanhas. Eu gostei muito da adaptação, tanto é que eu fiz até uma parceria com a Imovision, que eu fui no cinema, assisti a estreia. Eu gostei muito da adaptação, mas o livro eu achei a história arrastada, então é uma leitura que eu não gosto. Você gosta de manter os livros organizados? Sim, gente, as minhas estantes elas estão organizadas por gênero, então sim. Você prefere guardar os livros ou dá-los para alguém assim que terminou de ler? Como vocês podem observar, eu sou uma grande leitora e uma grande acumuladora de livros. Tem algum livro que você está evitando ler? De algum autor específico? Não, gente, eu não tô evitando nenhum livro. Eu acho que se a história for boa e se me cativar de alguma forma, eu leio. Um livro que te faz ficar com muita raiva. Aliás, um livro que te fez ficar com muita raiva. Um livro... É Assim que Acaba. Eu fiquei com muita raiva. Na verdade, É Assim que Acaba, eu tive vários sentimentos ao longo da leitura, tá, gente? Eu fiquei feliz, eu fiquei triste, eu fiquei com raiva. Eu quero só ver como vai ser essa adaptação no dia 9. Um livro que você não esperava gostar, mas gostou. Um livro que eu não esperava gostar, mas eu gostei. Eu sei, Jane Eyre. Jane Eyre ficou muito tempo parado na minha estante, tá? Ele é um clássico da literatura, ele faz parte das Irmãs Brontë, aí da Charlotte Brontë. E eu não dava nada pro livro, eu achei uma sinopse meio sem graça e tal, mas quando eu comecei a ler, eu amei a leitura. Então, é uma das minhas leituras favoritas aí, um dos clássicos, né, da literatura britânica, que é Jane Eyre. Um livro que você esperava gostar e não gostou. Um livro que eu esperava gostar, mas eu não gostei. Gente, eu acho que nenhum que tem na minha estante hoje eu li e eu não tive esse sentimento. Não. Eu acho que sim. A Rainha Vermelha. A Rainha Vermelha foi um livro que eu gostei muito, mas a sequência, A Espada de Vidro, eu já me irritei com o protagonista, eu já detestei o Cole. Enfim, eu já deixei essas observações na minha resenha. Literatura prazerosa preferida sem culpa. Tá, minha zona de conforto com certeza são os suspenses, mas também gosto muito das fantasias e até dos dramas eu tô lendo bastante, então... Eu acho que é isso, gente. Foram todas as perguntas aí. Se você tem mais alguma pergunta pra mim que eu não respondi nesse vídeo, deixa aqui embaixo pra poder gravar a parte 2. E é isso, gente. Se você é novo por aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e também me indique livros pra ler, tá? Porque aí a gente acaba fazendo uma comunidade muito mais
mais envolvida, mais engajada, pra gente trocar aqui, fazer um grande clube de leitura na internet. Um super beijo e até o próximo vídeo!